Neste vídeo nós vamos aprender como transformar fração imprópria em número misto. Por exemplo, 23 quartos. Como transformar essa fração em número misto? Existem várias maneiras de fazer isso. A que eu acho mais fácil é separar essa fração em uma soma de duas frações. Quais números serão os numeradores e os denominadores dessas duas frações? No caso dos denominadores, a gente repete o denominador da fração original, que aqui no caso é 4. No caso dos numeradores, existem alguns critérios que têm que ser respeitados. Tem que ser dois números que somados dá 23, mas esse não é o único critério. Na primeira fração, o numerador tem que ser múltiplo do denominador. Então, aqui na primeira fração, nós vamos colocar o maior número múltiplo de 4 que seja no máximo igual a 23. Não pode ser maior do que 23. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e por aí vai. O maior número múltiplo de 4, que é menor do que 23, é o 20. Então, na primeira fração, o numerador vai ser o 20. O próximo múltiplo de 4, depois do 20, é o 24. Mas 24 é maior do que 23. A soma entre os numeradores tem que ser igual ao numerador da fração original, que aqui no caso é 23. Qual é o número que somado com 20 dá 23? É 3. O que nós fizemos aqui foi separar a fração 23 quartos em uma soma de duas frações. Se você fizer essa soma, vai voltar a ser 23 quartos. Soma de fração de denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. Número misto é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. A primeira fração representa a parte inteira. 20 dividido por 4, 5. Por isso que é importante fazer a separação dessa forma. A primeira fração representa a parte inteira. Então, na primeira fração, o numerador tem que ser múltiplo do denominador. 23 quartos e 5 inteiros e 3 quartos são exatamente o mesmo número. Aqui no formato de fração imprópria e aqui no formato de número misto. Vamos ver agora o caminho contrário. Como transformar número misto em fração imprópria. Como transformar 5 inteiros e 3 quartos em fração imprópria. Eu já sei que a resposta é 23 quartos, mas eu não quero saber a resposta. Eu quero saber como calcular. Como obter o numerador e o denominador da fração imprópria equivalente a esse número misto? Repete o denominador da parte fracionária. Para obter o numerador, multiplica e depois soma. Sempre vai ser assim: multiplica e soma. Multiplica e soma. 4 vezes 5, 20. 20 mais 3, 23. O próximo exemplo vai ser 13 sextos. Como transformar essa fração imprópria em número misto? O primeiro passo é separar a fração em uma soma de duas frações. Repita sempre o denominador da fração original, que aqui no caso é 6. O próximo passo é obter os numeradores de acordo com os critérios que nos interessam. Tem que ser dois números que somados dá 13. O primeiro número tem que ser o maior múltiplo de 6
que seja no máximo igual a 13, não pode ser maior do que 13. Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18 e assim por diante. Então, aqui no caso, tem que ser o número 12. Qual é o número que somado com 12 dá 13? É 1. Número misto é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. A primeira fração representa a parte inteira. A segunda fração representa a parte fracionária. 12 dividido por 6, 2. 2 inteiros e 1 sexto. 2 inteiros e 1 sexto e 13 sextos são exatamente o mesmo número. Aqui no formato de fração imprópria e aqui no formato de número misto. Vamos ver agora o caminho contrário. Como transformar o número misto 2 inteiros e 1 sexto em fração imprópria. Repita sempre o denominador da parte fracionária, que aqui no caso é 6. Para obter o numerador, multiplica e depois soma. 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13. O próximo exemplo vai ser 39 quintos. Repita sempre o denominador da fração original, que aqui no caso é 5. Vamos obter os numeradores de acordo com os critérios que nos interessam. Tem que ser dois números que somados dá 39. Na primeira fração, o numerador tem que ser o maior múltiplo de 5, que seja no máximo igual a 39. Não pode ser maior do que 39. Os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e por aí vai. Então, aqui no caso, tem que ser o número 35. Qual é o número que somado com 35 dá 39? É 4. A primeira fração representa a parte inteira. 35 dividido por 5, 7. A segunda fração representa a parte fracionária, 4 quintos. 7 inteiros e 4 quintos. 7 inteiros e 4 quintos e 39 quintos são exatamente o mesmo número. A diferença é que aqui está no formato de fração imprópria e aqui no formato de número misto. Vamos fazer agora o caminho contrário. Como transformar o número misto 7 inteiros e 4 quintos em fração imprópria. Repita sempre o denominador da parte fracionária. Para obter o numerador, multiplica e depois soma. 5 vezes 7, 35. 35 mais 4, 39. E para finalizar, vamos transformar 19 sétimos em número misto. Repita sempre o denominador da fração original, que aqui no caso é 7. Vamos obter os numeradores de acordo com os critérios que nos interessam. Tem que ser dois números que somados dá 19. Na primeira fração, o numerador tem que ser o maior múltiplo de 7, que seja no máximo igual a 19. Os múltiplos de 7 são 7, 14, 21 e por aí vai. Então, aqui no caso, tem que ser o número 14. Qual é o número que somado com 14 dá 19? É 5. A primeira fração representa a parte inteira. 14 dividido por 7, 2. A segunda fração
representa a parte fracionária. 5 sétimos. 2 inteiros e 5 sétimos. 2 inteiros e 5 sétimos e 19 sétimos são exatamente o mesmo número. Aqui no formato de fração imprópria e aqui no formato de número misto. Vamos ver agora o caminho contrário. Como transformar o número misto 2 inteiros e 5 sétimos em fração imprópria. Repita sempre o denominador da parte fracionária. Para obter o numerador, multiplica e depois soma. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. Espero que tenham gostado da aula.